Então, vamos começar. Boa noite a todos e todas que estão aqui presentes, nos acompanhando. É uma grande alegria essa noite contar com a Fernanda para participar desse webinar conosco. A Rede Brasileira de Mulheres na Energia Solar te agradece, Fernanda, por ter aceito o convite. A gente fala bastante em ti na rede, sempre quando a gente fala sobre a maternidade, é o teu nome que vem, é o Parenting Science, porque ele é muito importante para a nossa sociedade. A gente te agradece por tudo que vens construindo, né, junto com toda a tua rede dentro do Parenting Science, né? É muito importante para nós mulheres aqui dentro da rede brasileira que está sendo construída, né? Ela tem um pouquinho mais de um ano. A gente já viu que um dos fatores que também causa impedimento de crescimento no setor é a questão da maternidade, né? Mais da metade das mulheres que trabalham no setor de energia solar são mães, sendo que nós somos muito poucas no setor, nós representamos 20% apenas do setor, assim, a nível de empresas, e dessas 20%, só em torno de 20% são na área tecnológica mesmo. Então, a gente quer muito mudar essa realidade, a gente está atuando muito com meninas, né, para mostrar que elas podem sim vir para a nossa área, mas para que elas venham, a gente tem também que tentar construir um ambiente melhor, né, para que as mães permaneçam no setor, que elas não saiam do setor, né, que elas queiram ser líderes no setor. E a gente sabe que esse trabalho que vocês vêm desenvolvendo é muito importante, por isso a gente te convidou. É muito bom te ter aqui. Eu gostaria também de mostrar a Fernanda, porque a gente fala muito da Fernanda do Parenting Science, mas eu vou resumir um pouquinho quem é a Fernanda também. A Fernanda é professora da URGS, assim como eu, mas ela é graduada em Ciências Biológicas e tem o doutorado em Biologia Celular e Molecular. Ela fez também o pós-doutorado dela no Departamento de Biologia da Universidade de Toronto, nos Estados Unidos, né? Desculpa, no Canadá, na área de Biologia Molecular e Fisiologia de Insetos, e foi bolsista de pós-doutorado júnior no Departamento de Biofísica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela também foi bolsista PNPD da CAPES, do Centro de Biotecnologia da URGS, trabalhando com acuporinas de plantas. Tem experiência na área de biologia molecular, com ênfase em gênese de acoporinas de plantas e o papel dessas proteínas na nutrição vegetal e resposta a estresses abióticos. E ela é professora associada 1, né, do Departamento de Biologia Molecular e Biotecnologia da URGS, é fundadora e coordenadora do projeto Parenting Science, que a gente falou, e é mãe de 3 filhos, em 2013, 2015 e 2018. Então, Fernanda, seja muito bem-vinda à nossa rede. É com muita honra que a gente gostaria de te ouvir hoje. Obrigada, Aline. É um prazer estar aqui com vocês. Eu preparei uma apresentação, vou compartilhar aqui com vocês, né, para a gente conversar um pouquinho, né, sobre ser mãe e ser cientista, né, que é o que a gente vem trabalhando no Parent, e meu computador está meio devagar. Aqui, deixa eu só achar meu pointer aqui. Ok. Não estou achando o pointer em si, vamos usar só a seta mesmo. Então, vou contar para vocês um pouquinho da minha história, né? Já que, enfim, fala do parent a gente sempre fala, mas vou contar um pouquinho de mim, né? Já que o tópico era ser mãe e cientista. Então, como a Aline falou, né? Eu sou mãe de 3 gurias, né? Então, meu primeiro filho nasceu em 2013, o meu segundo em 2015, e o meu filho mais novo, né? Que tem 2 aninhos, nasceu no final de 2018. Eu sou docente contratada da URGS desde 2011, né? Então, faziam 2 anos, né, que eu ainda estava em estágio probatório e tal, quando meu primeiro filho nasceu, né? Ele foi planejado, né? A gente
por muito tempo a gente sabia que ia ter uma família, mas a gente fica naquilo de, a gente vai esperando, vai esperando, vai esperando, né? E aí, então, a gente decidiu, né, em 2013, que a gente ia, em 2012, perdão, que a gente ia iniciar a nossa família, né? Então, os guris chegaram muito bem-vindos, né? Mas trouxeram uma mudança gigantesca na nossa vida, né? Eu não imaginava, não existe livro no mundo que nos prepare para o que de fato é a maternidade na realidade, né? Então, eu tinha várias... Eu já sabia, óbvio, né, que existiria algum impacto na minha vida profissional, mas eu não imaginava que fosse ser, né, da maneira que de fato aconteceu. E demorou muito tempo para eu entender, né, que esse impacto tão grande que eu senti era uma questão estrutural, né? Eu, por muito tempo, me culpei, né? Eu que não estava dando conta, eu que não conseguia ser mãe e continuar sendo cientista, né? E isso me custou muito de saúde mental. E por pouco não me custou também permanecer na ciência, né? Porque eu estava extremamente frustrada com essa situação. Então, vou contar, né, quais foram as motivações para a gente criar o Parenting Science, né? Então, o que aconteceu comigo, né? A gente não faz ciência das 9 às 5, você sabe muito bem como é que funciona, então a gente tem uma redução de tempo muito grande, e isso obviamente impacta na nossa produtividade, né? E isso teve impacto direto na minha produção, pensando em publicações, né? Então, a minha vida em números ali, né? Então, se a gente olha aqui no início da minha carreira, aqui, né? Quando eu fui contratada, aí vem numa ascensão em número de publicações, meu primeiro filho nasceu, né, em 2013, aí a gente começa a sentir uma queda, que, né, no ano seguinte eu ainda publiquei, mas 2015 e 2016, né, que entre 2 e 3 anos depois do nascimento do meu filho, eu não publiquei nenhum artigo científico, né? Eu retomei minha carreira depois, aí teve mais uma outra queda, meu terceiro filho nasceu, né? E agora a gente vem retomando de novo isso, tá? E essa falta de consistência, né, nas publicações e tal, me custaram muito em termos de oportunidades dentro da ciência, principalmente em financiamento. Então, em 2014, né, foi o último edital de financiamento, não relacionado ao Parent, claro, né, da minha área original, da biologia, que eu ganhei, né, financiamento formal. Então, eu ganhei o Universal em 2014, né, que está aqui o pedido que foi aprovado, e depois, né, todos os meus pedidos de financiamento e bolsa vieram negados. E o que vinha nas justificativas? Eu não ter publicado, aqui eles falaram só de 1 ano, mas na verdade fiquei 2 anos sem publicar nenhum artigo científico, né? E sempre vinha de que tem um bom potencial, mas quando comparado aos meus pares, né, eu não tinha produzido da maneira que eles esperavam, né? E isso me incomodou muito por muito tempo, né? Foram 2 anos recebendo esses tipos de pareceres e todas essas negativas, né? E chegou um momento que, enfim, eu acabei né, fazendo um post numa rede social, né? Porque comentando que eu sabia, óbvio que eu sabia que ia ter um impacto, mas que eu não achava justo, né, que esse impacto fosse tão drástico na academia, né? Eu saí da casa dos meus pais aos 17 anos, eu nunca na vida tinha duvidado que eu ia ser cientista, né? Todas as minhas decisões de morar no exterior, tudo foram guiadas pelo meu desejo de continuar sendo cientista, né? E a primeira vez que eu fiz uma escolha pessoal, que foi, né, ter filhos, aí o sistema me diz, não, olha só, tu já não serve mais para gente. Então, isso me frustrou muito, né? Eu achava que só acontecia comigo, então eu acabei fazendo esse post na rede social e foi bem legal, né? Porque várias pessoas começaram a mandar, né, retorno, né, de que estavam passando pela mesma situação, né, que as pessoas já estavam conformadas, que só iam conseguir retomar a carreira depois que os filhos estivessem grandes, né, essa questão da falta de tempo, que daqui que, né, a gente antes está acostumado, e isso também a gente precisa discutir na academia, tá, que é um problema, que a gente está acostumado a trabalhar 60 horas por semana e achar que isso é normal, tá? Mas a gente tem essa rotina, né? E isso, obviamente, muda completamente. Então, o tempo que a gente usava em casa para escrever, ler, trabalhar, obviamente, agora a gente passa para os nossos filhos. Isso vai ter um impacto em termos de produtividade do jeito que a gente vê hoje, né? A maternidade, o período da licença em si também tem um impacto muito grande, porque a gente deveria se afastar, né? É muito difícil para a gente, né, conseguir de fato se afastar, mas é um período que deveria ser dedicado à criança, a gente cuidar dos nossos filhos, né? Vai ter um impacto negativo na produção, né?
Isso vai durar muito mais tempo do que além da licença, então os primeiros anos de vida vão ter esse impacto, né? E aí a Rossana, que hoje faz parte do Parenting Science, ela é minha amiga de infância, né? A Rossana foi minha colega de escola lá no interior do Rio Grande do Sul, né? Ela colocou esse comentário lá, ela tinha na época 2 filhas exatamente da mesma idade dos meus filhos, né? E ela colocou lá que existia esse buraco no currículo dela de 2014, 2015, mas que não dava para preencher com a certidão de nascimento, né? Então, foi com essas pessoas que eu comecei a conversar um pouco mais e a gente decidiu, não, a gente vai fazer alguma coisa para mudar essa situação, tá? Porque não pode ser assim, dessa maneira. Então, foi com essas pessoas próximas que a gente fundou o Parenting Science. Oficialmente, nós surgimos em 2016, mas publicamente nós surgimos em 2017. Aí, inicialmente, nós éramos 6 mulheres, né? 6 mães e um pai. Era um grupo pequeno, daqui do Sul, na sua grande maioria. Aí eu sempre falo que o Parenting Science surgiu. A gente não sabia exatamente o que a gente ia fazer, como, né, as coisas iam acontecer, mas a gente decidiu que ia fazer alguma coisa, né? O caminho para isso era iniciar essa discussão, né? Então, começar a participar de eventos, a trazer esse assunto que não era discutido amplamente, publicamente, né? De como é a nossa vida enquanto cientistas, mães e pais. Depois de um tempo, a gente começou a crescer, né? Então, hoje, a gente está organizado em núcleos, né? Então, a gente tem um núcleo central, que é esse que está aqui na fotinho de você, que vocês estão vendo, né? Nós somos 18 cientistas do núcleo central, né? De diferentes regiões do Brasil, né? Diferentes áreas de atuação, desde as áreas, né, das ciências biológicas, que a gente era já originalmente, mas a gente tem cientistas da física, cientistas das áreas humanas, né, de administração, publicidade, assim vai. Então, hoje nós temos esse grupo central que coordena o Parent junto comigo, né? E, além disso, a gente tem nosso programa de embaixadores e embaixadoras, né, que foi oficializado o ano passado, em 2020, onde a gente tem, então, a participação de mais 73 cientistas, né, de 18 estados, mais o Distrito Federal, então a gente está em todas as regiões do Brasil, né, e tem sido uma experiência muito positiva, né, porque antes a gente estava muito focado na nossa realidade daqui do Sul, né, ou de alguns poucos lugares que a gente conhecia, então os embaixadores chegaram, né, as embaixadoras chegaram para nos trazer realidades distintas, né, das suas instituições, das suas regiões, que varia muito, né, o Brasil é um país gigantesco, com realidades muito distintas. Então, vieram para isso, né? E também para ser mãos, para a gente conseguir fazer tudo o que a gente queria fazer desde o início, né? Então, só para contextualizar, né? A gente fala de maternidade na academia porque é um dos fatores responsáveis por esse efeito que a gente chama de efeito tesoura na ciência, né? Onde a gente tem lá na base, hoje, nossos alunos de graduação nas nossas instituições de ensino são mulheres, na sua maioria, né? A gente tem 57% dos alunos de graduação mulheres, né? Mas, à medida que a gente vai progredindo na carreira, esse percentual inverte. Então, hoje, 55% dos nossos alunos de iniciação científica são mulheres, mestrado e doutorado a gente tem mais ou menos o mesmo número, né? 50% de alunos homens e 50% mulheres, tá? Mas, por exemplo, docentes nas universidades, isso já vai para 46%, e quando a gente vai olhar, né, na ciência, quem é que está sendo reconhecido, quem é que está lá no topo, nas posições de tomar decisões, de liderança, né, a gente vê um perfil muito distinto desse do que a gente vê na base da ciência, que são os nossos alunos de graduação e iniciação científica. Então, o exemplo mais clássico que a gente tem são os bolsistas de produtividade do CNPq, né, que há 15 anos, gente, isso não é algo que vem melhorando ao longo do tempo. Há 15 anos, a porcentagem de mulheres bolsistas de produtividade são 36%. Tá? Esse número não muda. E ele não muda porque a gente não tem ações direcionadas para isso. A gente fica dizendo, não, mas as coisas estão melhorando, tá? É só uma questão de tempo, quando na verdade não é. Tá? Então, outro dado importante, né, quando a gente fala aqui desses pesquisadores que estão lá no topo da carreira, é que homens bolsistas de produtividade têm em média de 50 a 55 anos. Já as mulheres, de 55 a 59. Então, existe já uma diferença de, além de muito menos mulheres estarem lá, elas demoram mais tempo. Como eu disse, a maternidade é um
dos fatores. A gente sabe que existe a questão de assédio dentro das universidades, especialmente em cursos que são dominados por homens. Então, a gente tem essa questão muito, muito séria que afasta as mulheres da ciência. A gente tem questão de estereótipos de gênero, de viés implícito. Então, é uma série de fatores que fazem com que o caminho de uma mulher na ciência não seja o mesmo de um homem. Tá? Por mais que eles compartilhem, né, várias experiências, não é a mesma coisa. Tá? Mas a maternidade a gente sabe que é um fator importante. E por que falar da maternidade, né? Por que ela influencia? O que acontece no nosso ambiente, né, que faz com que a maternidade acabe sendo um fator, né, de evasão das mulheres na ciência ao longo da carreira? Né? Existe a questão de produtividade numérica. Existe o impacto que a gente já mostrou, agora, hoje em dia, já tem literatura no mundo todo mostrando que sim, vai diminuir o número de publicações, nas diferentes áreas já se mostrou isso, mas existe uma outra questão, que é a academia não ser um ambiente receptivo para as mulheres mães. Né? A gente tem aquele perfil de cientista, de alguém que seguiu uma carreira extremamente linear, né? E qualquer pessoa que desvia dessa carreira linear, né, de dedicação enlouquecida para a ciência, ela não é aceita. Né? Então, essas frases que vocês estão vendo ali são frases que eu ouvi pessoalmente, né, ao longo da minha jornada de mãe dentro da academia. Né? Então, a gente estava comentando antes de começar, né, a apresentação, a questão de idade, porque a gente vai protelando ter filhos, né, porque a gente quer já estar numa posição mais estável. Essa posição mais estável não vai chegar antes dos 30 anos, né? Porque a gente vai fazer a graduação, mestrado, doutorado e assim por diante. Então, vai coincidir, não tem como não coincidir, a gente está iniciando nossa carreira profissional já estabelecida e a chegada dos filhos. A gente tem prazo de validade, a gente não vai ter filho aos 50. Então, eu ouvi isso, acabou de ser contratado e já foi ter filhos, né? Essa concepção errada da licença maternidade, vai ficar 6 meses de férias, tu está só cuidando de um bebê em casa, por que tu não pode, né, responder um e-mail, escrever um artigo, né? Tu está só cuidando da criança em casa. Né? E existe muito de não se reconhecer, né, que existe um impacto. Né? Então, a gente ouve de que não tem nada disso da maternidade impactar a carreira, né? Porque eu estou aqui, eu consegui, por que vocês não conseguem? A gente tem isso, né, de gerações distintas, ou quem sabe de mulheres que não conseguem reconhecer que existem situações muito distintas da realidade que elas viveram, né, de falar que não tem, a gente não precisa de nenhuma ajuda especial, nem nada. Tá? Existe a questão de individualizar, né, de, então é tu que não está te esforçando, né, tu não está conseguindo, então a culpa é tua. Né? Existe essa questão de a gente não reconhecer que é um problema estrutural, ou pelo menos até então não reconhecia que era um problema estrutural. Né? E na academia é muito forte isso de que a vida pessoal não importa na vida profissional. Isso já é um problema de maneira generalizada, porque hoje a gente tem índices alarmantes de alunos de pós-graduação com problemas de saúde mental, né, que tem um peso muito grande, sim, na carreira desses cientistas por causa do ambiente que a gente vive. Então, não tem essa separação, tá, gente? Por mais que existam limites, não existe essa separação entre vida pessoal e profissional. E na maternidade se torna menos, né, possível ainda de separar essas duas coisas, porque, enfim, né, são duas faces que demandam bastante da nossa vida. Então, são problemas que, né, são questões culturais dentro da academia que a gente precisa discutir. Tá? Qual foi o primeiro impasse que a gente teve no Parenting Science? Então, o que a gente queria lá em 2017? A gente sabia, né, que já existiam em outros países o que eles chamavam de fundos de reentrada. A pessoa tem uma pausa na sua carreira, porque, enfim, né, saiu de licença, foi cuidar dos filhos, e ela tem um aporte para retomar a carreira. Isso é extremamente, né, necessário. Né? A gente queria isso. Mas o que a gente ouvia? Vocês estão falando da experiência de vocês, isso não acontece, não tem impacto nenhum. Então, a gente resolveu colocar números, né? Já que dentro da ciência as experiências individuais não são valorizadas, então vamos botar números nisso. Então, a gente fez um primeiro levantamento, né? Eu vou mostrar para vocês qual é o perfil da cientista mãe, tá? Mas a gente tem dados de cientistas que não são mães e alguns poucos dados de pais, porque foi muito difícil, a gente teve cerca de quase 3 mil mulheres, mães, que responderam ao nosso estudo, e a gente teve 150 pais.
né? Então, já é difícil de fazer alguma análise com esse número tão pequeno. Mas a gente tem alguns números. Mas eu vou, né, por causa de tempo, eu vou mostrar os dados das cientistas mães para vocês. A primeira coisa que a gente perguntou é, quem é que cuida do filho? Tá? E aí a gente já tem uma primeira imagem do problema social que a gente tem em relação à maternidade, que se reproduz na academia também. Tá? Que 50% das cientistas mães disseram que são as únicas cuidadoras do filho. Ou seja, todas as responsabilidades caem em cima da mãe. Aí não quer dizer que elas sejam mães solos, tá? Não existe essa relação, né, no sentido de que ela oficialmente, né, não tem um parceiro, uma parceira para cuidar do filho. Ela é a encarregada de cuidar do filho, não, independente da configuração familiar que ela tenha. Tá? E só 28% disseram que dividiam igualmente, né, os cuidados entre ambos pais, ou enfim, companheiros, seja como for. Né? Isso tem um efeito direto na nossa disponibilidade de tempo. Tá? Então, 45% dessas cientistas disseram que não conseguem trabalhar em casa, né? Algo muito esporádico, com muita dificuldade. Né? 20% disseram que conseguiam, mas, tipo, responder um e-mail, né? Nada, uma tarefa simples, de pouco tempo, né? E só 14% disseram que sim, que trabalhavam normalmente. Tá? Então, a gente já entra num problema de competitividade, porque várias vezes a gente não consegue nem competir. Né? Então, a gente teve aqui 52% desses cientistas dizendo que perderam prazos para pedir bolsa, edital de financiamento, enfim, seja o que for, né, prazos relacionados ao fazer ciência. Né? Então, 52% dessas cientistas mães disseram que perderam esses prazos em função das obrigações da maternidade. Né? Quando a gente consegue entrar na competição, a gente enfrenta um outro problema, que é da produtividade em si. Né? Então, isso foi um dado preliminar, né? Foram 885 currículos analisados. Tá? Essa barra que vocês veem aqui é o nascimento do primeiro filho. Tá? E aí, então, o que acontece com o número de publicações? Em todas as áreas do conhecimento existe uma queda. Né? E o que a gente precisa conversar sobre esta queda? Essa queda inicial que a gente tem aqui, né, no caso das ciências biológicas, vem até um pouquinho antes, porque, enfim, é um ambiente insalubre, muitas vezes, então, durante a gestação, a gente já tem que se afastar do laboratório e tudo mais. Então, vocês vão ver que, por exemplo, aqui, né, ciências da saúde, ciências biológicas, essa queda já começa um pouquinho antes do nascimento, porque a gestação em si já é um momento crítico nessas áreas, tá? Mas, enfim, essa queda inicial que a gente tem aqui é esperada. A licença é um momento de pausa, ela tem que ser respeitada, né? Como é um momento, né, geralmente coincide com o início de carreira, então a gente ainda não tem uma rede de colaboração gigantesca para nos apoiar. Então, essa queda inicial aqui, desse primeiro ano, ela vai acontecer. Tá? A gente sabe que ela vai acontecer. Qual é o problema? Essa queda durar tantos anos. E isso acontece porque a gente não tem nenhuma política voltada às mães que pense na retomada da carreira. Tá? Porque o que acontece? Houve essa queda inicial, né? Eu diminuo minha produtividade, eu ganho menos dinheiro. Com menos dinheiro, eu consigo produzir menos, e assim a gente entra nesse ciclo que é muito difícil de sair. Tá? Por isso que as políticas de apoio são extremamente importantes. Tá? O que a gente tem feito, então, de ações? A gente discute muito, né, essa parte de conscientização, de levar o assunto adiante, essa parte de acolhida, né, de mostrar que a gente não está sozinho, isso é extremamente importante. Mas ações concretas na prática também são, para a gente conseguir mudar esse cenário, tá? Porque a mudança cultural, que vai vir com a discussão, com o acolhimento, isso vai demorar muito tempo. Então, a gente precisa desses atalhos que são ações concretas. Tá? Isso a gente conseguiu, então, vários avanços, mais do que a gente já imaginava, né, nesse período de 5 anos de vida do Parenting Science. Então, a primeira coisa que foi nossa grande vitória deste ano, que já, né, faziam 3 anos que a gente estava nessa luta com o CNPq, tá? De poder sinalizar nos nossos currículos o período de pausa. Tá? Né, o que acontecia lá nos meus julgamentos? Ela ficou 2 anos sem publicar, mas ninguém sabia que eu tinha ficado 2 anos publicado, eu tinha tido 2 filhos, tinha saído 1 ano de licença e assim por diante. Então, a gente hoje, oficialmente, existe o campo de licenças no currículo Lattes, tá? Hoje só tem o campo de licença maternidade, mas né, o campo geral se chamou licenças, porque sim, existe, né, iniciativas de diferentes grupos de incluir outros tipos de licença, licença saúde de longa duração, né, alguém que passou 2 anos. Oi. Oi, gente. Ué. Não é para mim, tá. Eu acho que foi um probleminha só.
Não, beleza, eu fiquei só com medo que eu tivesse caído a conexão, alguma coisa aqui, tá? Não, tudo Então, perfeito. existe essa demanda de, enfim, outras essências, mas foi uma vitória muito importante. Existe uma certa polêmica sobre esse campo e a gente entende, é óbvio que a gente sabe que a academia ainda é um meio hostil com as mães e existe muito preconceito, né? O campo é de preenchimento opcional, né? Mas tirar a maternidade da invisibilidade e colocar ela dentro das nossas carreiras é o único jeito que a gente vai conseguir mudanças concretas. Tá? Então, por isso que esse campo tem um efeito prático, né, que eu vou comentar um pouquinho depois, tá? Mas ele tem um efeito simbólico muito grande, tá? De que deixa claro que ser mãe ou ser pai, enfim, né, mas a gente vive numa sociedade onde é sobrecarga da mulher, então hoje as políticas têm que ser pensadas para mães e não, né, não serem neutras. O dia que a gente atingir equidade de gênero, com licença paternidade decente, aí sim a gente discute políticas neutras. Agora, as políticas têm que ser voltadas para as mães. Tá? Então, foi uma vitória gigantesca, né, a gente ter conseguido. Qual é o efeito prático? Né? Que a licença maternidade, de fato, seja considerada nas avaliações de currículo. Né? Então, esse terceiro quadrinho aqui fala de algumas coisas, por exemplo, concursos, editais de fomento, progressão de carreira já das docentes. Hoje em dia, já existem vários editais de seleção de mestrado e doutorado, onde para alunas que têm filhos existe uma pontuação diferenciada. Então, essa informação da maternidade passou a ser considerada na avaliação dos currículos. Ainda não é uma prática geral, a gente sabe disso, mas foi um avanço muito significativo. Qual é a nossa briga neste momento? Tá? Que a plataforma Sucupira, né, também tenha essa informação. Porque o que acontece? Muito comum, o cientista saiu de licença, né, teve essa queda na produção, quando ela volta, ela é desligada do programa de pós-graduação. Por quê? Ninguém quer ter a sua nota da avaliação da CAPES diminuída, porque tu tem o teu quadro de docentes uma cientista que ficou 2 anos sem publicar. Tá? Então, essa informação é extremamente crucial de estar na plataforma Sucupira e dizer, ó, essa cientista esteve afastada em função da maternidade, então a gente não vai considerar a produtividade dessa, queda de produtividade dela, tá? Mas não vamos desligar ela do programa, porque a gente sabe que a gente vai retomar a carreira logo adiante. E estar no programa de pós-graduação é uma das maneiras de recuperar a carreira mais rapidamente. Tá? Além disso, um dos maiores problemas que a gente tem em relação a discentes de pós-graduação, elas não terem o direito assegurado da licença maternidade. E o principal impasse que existe é que os coordenadores, enfim, né, os programas como um todo, né, não querem ter o seu tempo de titulação, lá quando a CAPES vai fazer a sua análise e colocar lá os 24 ou 48 meses, não querem ter o seu tempo de titulação aumentado em função da licença maternidade. Então, de novo, a gente precisa de uma regra clara da CAPES que deixe, né, lá na plataforma já indicado que esse período extra de 4 ou 6 meses foi em função da maternidade, não vai entrar no cálculo do tempo médio de titulação dos programas de pós-graduação. Tá? Então, essa é a nossa bandeira agora que a gente precisa dessa mudança. Tem várias outras coisas que a gente está fazendo, não vou falar de tudo por causa de tempo, mas esse último quadrinho aqui é algo extremamente importante. Tá? É uma discussão social que a gente precisa ter, que vai para fora dos muros da universidade, que é inaceitável que a gente tenha uma licença paternidade como a gente tem hoje no Brasil, né? Que são 5 dias, com a possibilidade de extensão até 20 no sistema, né, dos servidores públicos e assim por diante. É inaceitável, gente, porque quando o filho nasce, a gente já está dizendo quem é que tem que cuidar dele. Né? Então, a gente precisa, sim, que exista essa mudança em termos da licença paternidade, para que a gente consiga mudar. Vai demorar, não vai ser simples, mas a gente precisa começar a mudar essa questão de quem é que cuida dos filhos. Não é uma obrigação da mãe, a mãe não tem mais jeito para cuidar do filho, a mãe não veio biologicamente, né, mais preparada do que o pai para cuidar do filho. Tirando a amamentação, não existe nada que um homem não possa fazer da mesma maneira que a mulher faz para cuidar um filho. Então, a gente realmente precisa, enquanto sociedade, trazer essa discussão à tona. Gosto de falar disso, não está relacionado exclusivamente à academia, mas é um dos fatores que impacta diferencialmente, né, a licença maternidade e paternidade tão discrepante que a gente tem no nosso país. Tá? Bom, estávamos fazendo muitas coisas, né, já tendo alguns avanços nessas questões de equidade de gênero, da maternidade na academia, e chegamos em 2020, esse ano fatídico, onde a gente encontrou a pandemia. Né? E o que aconteceu durante esse período? Eu vou falar um pouquinho, bem rapidinho, dos dados que a gente obteve. Né?
Então, março, a maioria do mundo estava parado, né, março de 2020, por causa da pandemia, e aí já começam a surgir, né, em revistas de todo mundo, dizendo que mulheres estão submetendo menos artigos científicos do que homens, né? Já em abril, maio, começam a surgir esses relatos, né, de editores de diferentes revistas falando isso. Então, a gente resolveu, né, trazer números para essa discussão e levantar essa discussão para a nossa realidade aqui do Brasil. Então, a gente publicou na Science essa carta, né, a respeito do impacto da pandemia nas mães acadêmicas, né, como uma forma de chamar atenção para esse assunto. Né? Isso abriu muitas portas para a gente, né? Porque, enfim, está com o nosso nome lá na Science e faz uma certa diferença em as pessoas nos verem. Né? Então, foi super importante. Né? E a gente fez o nosso levantamento, que foi muito legal. A gente teve mais de 14 mil respondentes nesse levantamento, desde alunos de pós-graduação, pós-docs e docentes. No nosso site, vocês encontram o informativo completo, tá? Mas eu não vou passar por todos os dados agora, porque senão ia ficar muito longo. Tá? Mas só falando, então, um pouquinho de cada um dos grupos, dos nossos discentes de pós-graduação. A gente perguntou se eles conseguiam, de maneira remota, seguir com as suas teses e dissertações. Aí só 30% disseram que sim, que seguiam normalmente com as suas teses e dissertações nesse novo regime, né, que a gente imaginava que ia durar um pouquinho e no fim, né, está durando muito mais tempo. Tá? A gente já vê uma primeira diferença quando a gente faz o primeiro recorte, que é de gênero, então foram 36% dos alunos homens e 27% das mulheres que disseram que sim, seguiam trabalhando normalmente nas suas teses e dissertações. Tá? E aí a gente começa a fazer recortes quando a gente traz intersecções que são muito importantes com gênero, que é a parentalidade e a questão de raça. Tá? Não tem como a gente discutir gênero sem discutir raça, principalmente dentro da academia, que ainda é um ambiente extremamente hostil com pessoas negras como um todo, mas com mulheres negras mais do que tudo, e é um ambiente que a gente tem pouquíssima representatividade. Né? É até difícil achar números oficiais, mas um levantamento feito pela Gênero e Número mostraram que 3% dos docentes de pós-graduação são mulheres negras. Né, mulheres pretas, na verdade, né, tem ainda a porcentagem de mulheres pardas. Tá? Então, isso é alarmante. Tá? E a gente não pode ignorar essa intersecção quando a gente discute questões de gênero. E a gente já vê um perfil muito distinto, tá? Onde a gente tem, de um lado, né, todos os dados que eu vou mostrar para vocês têm esse perfil. Homens brancos, né, e mulheres negras no outro lado, de menor, né, possibilidade de seguir com o seu trabalho. E quando a gente traz a questão da parentalidade, né, a gente vê um impacto muito grande. A gente viu o impacto para homens com filhos também, mas para mulheres com filhos um impacto gigantesco. Então, só 11% das nossas alunas de pós-graduação mães conseguiam seguir com as suas teses e dissertações. Né? Para os pós-docs, a gente viu o mesmo perfil, né, que conseguia seguir com o seu projeto de pesquisa de maneira remota. Então, uma diferença muito grande entre homens e mulheres, tá? E uma diferença gigantesca que a gente viu em relação à parentalidade, e aqui os homens sofrendo um impacto muito grande também. A gente teve um problema com essa amostra porque foram poucos, né, respondentes, foram acho que cerca de 700, 600 e poucos pós-docs que responderam, então a gente não conseguiu fazer a análise de intersecção com raça, mas o perfil se manteve. E para os docentes, né, a gente perguntou se conseguiam seguir trabalhando de maneira remota, de maneira similar a como era né, antes da pandemia, só 11% disseram que sim, né, a mesma diferença, o mesmo perfil, onde mulheres muito menos, dizendo que conseguiam seguir trabalhando do que homens. Aí um efeito muito grande da maternidade, né, então só 4% das cientistas mães disseram que seguiam trabalhando normalmente, do modo remoto, né, esse número é quase 15% para os pais, aí a gente tem uma porcentagem bem maior para os homens sem filhos. Né? Em termos de cumprir prazos, né, então a gente teve uma distinção também, o mesmo perfil que a gente observou, tá? E algo muito importante, né? Várias agências prorrogaram prazos, né? Então, ao invés de ter que submeter né, um pedido de bolsa agora, estender um pouquinho e tudo mais, né? E ficou muito claro quem é que se beneficiou com isso. Então, a gente perguntou para esses cientistas que conseguiram cumprir prazos, se eles cumpriram normalmente ou cumpriram porque houve essa prorrogação, tá? E quase 44% das cientistas mães disseram que só cumpriram estes prazos porque houve essa prorrogação. E para os cientistas homens sem filhos, esse número é 27%. Né? Isso já deixa muito claro a importância da prorrogação, né, da flexibilidade de prazos nesse período da pandemia. E em relação à submissão de artigos, né, o que já estava sendo reportado em toda a mídia do mundo inteiro,
né, uma diferença entre homens e mulheres que conseguiram submeter artigos nesse período da pandemia. E é importante salientar que a pergunta era, tu tinha um artigo para submeter neste período, né? E entre aqueles que tinham, quem de fato conseguiu submeter. Tá? E aí a gente tem essa diferença entre homens e mulheres em todas as áreas do conhecimento. A gente não teve nenhuma área de conhecimento onde a gente teve um perfil distinto. Em todas elas, homens estavam submetendo muito mais artigos do que mulheres, tá? E, obviamente, né, a parentalidade teve um efeito bastante grande, então a gente vê uma diferença gritante, né, entre homens sem filhos e mulheres com filhos, mas mesmo, né, entre homens com filhos e mulheres com filhos, a gente já vê essa diferença. Também chama atenção, né, que mulheres sem filhos não estão, né, conseguindo submeter artigos da mesma maneira que homens sem filhos, tá? Porque a pandemia trouxe a questão do cuidado muito grande, né? Não é só cuidar dos filhos, cuidar de avós, cuidar de pais, enfim, cuidar de outras pessoas da família, cuidar da casa. Isso tudo foi sobrecarregado na pandemia e isso cai nas costas das mulheres. Obviamente, existe um impacto pela idade dos filhos, né? E aqui é surpreendente isso, tá? Então, quando os filhos já estão grandes, né, tem outros fatores que estão influenciando né, a produtividade dos cientistas, tá? Mas quando tem os filhos pequenos, vejam a diferença, né, entre homens e mulheres, né? Então, nesse período aqui, de até 6 anos de idade, essa diferença é gigantesca entre mães e pais que conseguiram submeter artigos durante a pandemia. A raça tem, de novo, um efeito, tá? E é um resultado que a gente precisa conversar, tá? É que, por exemplo, vocês vão ver aqui que existe uma diferença entre homens negros com e sem filhos, né? Homens sem filhos, da mesma maneira que os brancos, né, conseguiram submeter mais artigos, apesar de já existir uma diferença de raça aqui, né? A academia tem esse problema que a gente precisa discutir, a gente vai falar um pouquinho disso, tá? Mas vejam aqui o resultado para as mulheres, tá? Mulheres negras, mesmo sem filhos, continuam submetendo menos artigos quando a gente compara com mulheres brancas sem filhos. Né? Por que isso acontece? Isso nos chamou muita atenção, né, do que estava acontecendo. Então, a gente foi atrás de literatura, né, porque era óbvio que existia a sobrecarga da questão do cuidado da casa, dos pais, dos filhos, seja quem for, nas mulheres, né? A maternidade impactando, né, tanto as mulheres, tanto negras quanto brancas, mas essa questão das mulheres negras sem filhos, né? Não estarem tendo essa vantagem, entre aspas, que as mulheres brancas sem filhos tinham. E aí, então, já tem vários relatos da questão do isolamento profissional, né? Então, redes na academia são tudo, né, gente? Colaborações, hoje a ciência é extremamente colaborativa, né? Então, a gente tem esses relatos, né, de que mulheres, em geral, têm menos redes de colaboração, elas sofrem um isolamento profissional maior na academia, e quando a gente traz a intersecção com raça, isso é maior ainda. Né? Então, nesse período da pandemia, quem conseguiu continuar produzindo é quem tinha muitas colaborações, uma rede grande, né? As pessoas dizem, mas vocês no Parent fizeram tantas coisas. Sim, nós somos hoje 90 cientistas trabalhando nesse projeto. Né? Então, é óbvio que a gente fez muitas coisas, porque a gente tem uma rede gigantesca trabalhando nisso. Né? Então, é muito importante a gente trazer essa discussão, né, de que a academia ainda tem essa questão de raça que é extremamente importante da gente discutir. Né? Então, ficou claro que existe esse impacto diferencial, né, principalmente na questão de submissões de artigos, que vai impactar a nossa carreira por muito tempo. Né? O que a gente está recomendando, então, para encerrar, né, nesse período da pandemia que a gente ainda vive? Flexibilidade, essa é a primeira coisa. Né? Se a gente continuar com prazos rígidos para submeter editais e tudo mais, quem vai estar concorrendo por essas bolsas e editais é um grupo muito específico de cientistas. Né? Então, a flexibilidade nos prazos é extremamente importante. Ideal seria que a gente tivesse editais voltados para esses grupos mais afetados, mas no cenário que a gente tem hoje, onde a gente não tem financiamento algum, a gente sabe o quanto é complicado. A gente precisa conversar como é que os currículos vão ser analisados, né, considerando 2020 e 2021 como anos extremamente atípicos. Então, a gente precisa ter essas métricas repensadas nesse período de, né, tanto para avaliações nos editais, né, de competição, mas também pensando, né, nas nossas avaliações dos nossos cursos de pós-graduação. E, na prática, né, pensar em horários de reuniões, em horários de atividades, lembrando que a gente ainda tem uma parte do Brasil que está passando por, né, uma situação ainda bastante difícil da pandemia, com escolas fechadas e tudo mais. Então,
a gente precisa, né, levar em consideração os cuidadores neste período, né? Quando possível, algumas universidades fizeram recomendações de flexibilização da carga horária e atividades administrativas, mas, enfim, né, recomendações. Mas o que é o essencial, né, que já era importante antes e agora é mais ainda? Empatia. A gente precisa entender que a nossa realidade nesse momento pode não ser a realidade da grande maioria das pessoas. Tá? Então, entender que se uma aluna de pós-graduação ou uma aluna de graduação me pedir mais tempo para entregar um trabalho de uma disciplina, porque, enfim, ela tem que dar conta de ensino remoto do filho e tudo mais, é nossa obrigação entender isso. Tá? E parar com isso de achar que a gente está querendo ter vantagem. A gente ouve muito isso, de, capaz que eu vou deixar uma aluna entregar o trabalho um mês depois dos outros, ela quer se aproveitar do fato de ser mãe. Isso é horrível, tá? Mas isso acontece muito. Então, a gente precisa muito de empatia nesse momento, ou a gente não vai ter um cenário em relação à equidade de gênero e considerando a maternidade muito bom no futuro próximo. Tá? Deixa os nossos contatos, né? Então, estamos em todas as redes sociais, tem o nosso site onde tem uma série de documentos e informações que vocês podem acessar, né? E o nosso canal do YouTube, vocês encontram uma série de conteúdos, né, a respeito de mulheres na ciência, maternidade e assim por diante. Não sei se eu não falei demais, deixa eu parar aqui. Não, Mas foi é ótimo, isso, gente. Fernanda. Foi ótimo, muito, muito obrigada. Eu gostaria de ver todos os dados, alguns eu já tinha acompanhado, mas quão importantes são esses dados para a gente poder discutir, né? Porque realmente preparar, infelizmente, como tu falaste, as questões individuais, que são tão importantes também de serem ouvidas, acabam não ganhando essa representação para, né, as políticas, infelizmente, mas quando a gente tem esses dados, realmente a gente está falando de outra forma, né, para eles, que não adianta, a gente tem essas particularidades, como a Amanda aqui retratou já no chat, e que são tão importantes, né? Ela falou, já escutei chefes falando que não vão contratar uma pessoa porque ela estava na época de filho, mesmo que ela preenchendo 100% dos requisitos, foi bem triste. Mas eu era jovem e não vi como tão errado quanto eu vejo hoje. Por isso, esse tipo de discussão é tão importante e relevante. Exatamente quando a gente vai para essas questões mais particulares, né? Por isso que é tão importante. O Parent organizou em 2018 e 2019 o seminário de maternidade e ciência. A gente até estava falando no início, não pôde fazer esse ano e no ano passado, talvez faça ainda esse ano, né? E ali a gente ouve, né, Fernanda, quantas histórias foram faladas, a gente ouviu das suas particularidades e que são tão importantes para a gente criar essa empatia que tu retrataste, né? Assim, pessoal, quem tiver pergunta e quiser abrir o seu microfone e a sua câmera, fiquem à vontade, tá? Fiquem bem à vontade de perguntar. Nós não temos muitas pessoas aqui presentes pelo problema que deu no YouTube, mas podem fazer tranquilamente. Eu tenho algumas aqui para fazer para a Fernanda, da apresentação e do que eu conheço, mas eu quero muito que vocês também participem. Quem tiver à vontade, escreve no chat ou abre a sua câmera para os últimos minutos que a gente tem aqui com a Fernanda. Deixa eu comentar o comentário da Amanda, tá? Essa questão da licença paternidade é um dos pontos para iniciar essa mudança, né? Porque a gente ouve muito, não vou chamar alguém, né? A guria vai ter filho e vai passar 6 meses em casa, né? Então, quando o pai for passar 6 meses em casa, isso já diminui um pouco essa resistência, né? Mesmo que, né, talvez não esteja cuidando do filho. Tá? Mas é o mecanismo a gente iniciar essa mudança do cuidado, né? De parar de ter essa visão de que não, a mulher vai ter que cuidar do filho, então não vou contratar ela. Né? Isso já existem discussões nas empresas, né? A gente tem iniciativas, tem a Filhos no Currículo, tem a maternidade nas empresas, que trazem essa discussão, né? Que é mesmo que a gente está tendo aqui, para as empresas. Né, de reconhecer que a maternidade faz parte, né, elas falam muito de soft skills, que é aquilo que a gente adquire com a maternidade, a questão da empatia, a questão da organização, a questão, né, várias coisas que a gente adquire com a maternidade que deveriam ser valorizadas, não uma penalização. Né? Então, é horrível que isso aconteça, a gente sabe que acontece, né, e que, enfim, é uma mudança que a gente precisa ter. E, Fernanda, pegando esse gancho, o que vocês acreditam, assim,
com certeza que aumentar o tempo da licença paternidade não tem o que discutir, né? Porque 5 dias ou 20 é ridículo. Mas, baseado assim nas leituras internacionais e tudo, tu acredita que seria viável, que se pensa, por exemplo, esse metade-metade, como na Suécia, em alguns países pode se escolher? O que vocês, como Parenting Science, pensam que seria o melhor? Tá. Essas licenças compartilhadas, elas funcionam em países onde existe uma licença muito maior. Né? Então, o caso da Suécia e tudo mais, onde a gente tem 9 meses de licença, ou em alguns lugares tem 1 ano de licença, aí é ok o compartilhamento no sentido de a mãe ficar 6 meses, vai ficar 6 meses, a mãe fica 6, vai ficar 13, enfim, né? Sucessivos, né? Não necessariamente sejam ocupados, né, simultaneamente esse período, mas pode se estender dividindo dessa maneira. Né? Qual é o problema que a gente tem aqui no Brasil? Né? A maioria, tirando o sistema federal e algumas exceções, são 120 dias de licença maternidade. Né? Isso não cobre nem a amamentação em livre demanda. Né? Então, dividir este período tão curto, na prática, tem implicações que talvez não sejam o ideal. Existem projetos de lei da licença parental, que seria esse cenário onde mãe e pai decidem quem vai cuidar, e eu acho que isso é uma escolha que tem que estar presente para aquela família, por qualquer que seja a razão. Eu acho que sim, é um caminho, sim, de se discutir a licença parental, né? Mas o que a gente tem que levar isso em consideração nisso? Né? Que talvez pelas questões de amamentação e tudo mais, a mulher ainda seja que vai ficar em casa, numa licença curta, como, né, 120 dias ou no máximo 180. Então, o que eu vejo como caminho é, no mínimo, equiparar as duas licenças, né? Então, 120 dias ou 180, ou permitir a licença continuada, né? Então, a mãe tira 4 meses, o pai tira depois 4 meses, né? Mas tem que se equiparar o tempo que as pessoas vão ficar afastadas, porque isso tem um efeito no mercado de trabalho, né? Por aquilo que a gente estava falando, de pai, não vou contratar alguém que vai ficar 6 meses fora. Então, eu imagino que a licença parental seja o caminho, tá? Mas com essa condição de não ser simultânea. Né? Se for simultânea, a gente vai ter que equiparar, vão ser 120, 180 dias para os dois, e era isso. Ou a gente não vai resolver essa questão no mercado de trabalho. Por outro lado, né, a gente precisa deixar claro que não é obrigação da mulher cuidar do filho, né? Então, não tem, né? Eu não sei de projeto de lei onde tem essa proposta de 4 e 4 meses em sequência, né? O que eu sei dos projetos de lei que a gente tem aqui no Brasil é, de fato, da divisão, né? Escolhe quem vai ficar os 120 dias. Já seria um avanço, né? Mas eu não acho que é o ideal. Obrigada. Esse assunto é bem polêmico, né? Porque eu vejo assim, as mulheres na rede, mas eu quero ficar com o filho. E claro, quem amamenta tem toda essa questão. É bem complexo, mas bem colocado por ti. A Thaís colocou aqui que em dois processos seletivos, que por ser mulher, ela não se encaixava no perfil da indústria química, porque poderia afetar a fertilidade e porque eles não iam perder tempo com uma possível gravidez. É isso que a gente está discutindo, né? Essa visão da maternidade como um empecilho na carreira, né? É complicado quando existe essa... a gente tem muito de números no sentido de... já tem tantos dados mostrando que flexibilidade na jornada de trabalho, né, torna as pessoas mais eficientes. Tu não precisa bater ponto das 9 da manhã às 5 da tarde, tu tem que cumprir metas, mas isso aqui é muito, muito difícil, isso é muito arregado da gente ainda, né, do horário de bater ponto, de estar lá, quando na verdade talvez tu tá lá nem tá produzindo, né? Então é bem difícil. E, claro, existem essas particularidades, né, das áreas ainda dominadas por homens, né, que vão ter esses comentários absurdos, né, horrível, né, mas enfim. É uma mudança cultural, né? Tudo que tu retratava na tua apresentação da academia, eu vivo também a academia, mas aqui como rede a gente vive muito que também o mundo fora academia, né? Só que a gente parece que é outra realidade, não é, as histórias, as particularidades são as mesmas, né?
ainda mais na nossa área, que é uma área extremamente masculina, né? Então, esses estereótipos, eles ficam muito mais aguçados, e a maternidade mais ainda. Então, é algo, assim, que impacta bastante por nós sermos mulheres que trabalham nas áreas tecnológicas, de engenharia, né? Enfim. A Bárbara faz aqui um comentário, ela diz que parabéns, Fernanda, pela tua fala, ela adorou os dados que tu trouxeste, e ela queria saber se vocês no Parent têm algum trabalho, alguma pesquisa também que contemple a questão dos estudantes de graduação, porque ela só viu os dados ali da pós, né? Tá. Da pandemia, a gente fez alguns poucos levantamentos aí dentro das instituições. Então, a gente tem alguns dados da URGS, né, pensando em graduação e assim por diante. Qual é o nosso problema em trabalhar com a graduação? Tá? Então, quando a gente está falando, né, mesmo incluindo os alunos de pós-graduação, a gente está falando de mais ou menos 500 mil cientistas, né, homens, 500 mil cientistas. Quando a gente está falando da graduação, a gente está falando de 8 milhões de pessoas, né? Trabalhar uma população tão gigante demanda muito, né? E nós somos ainda um grupo pequeno que está aprendendo também, né? A gente aprendeu muito essa questão de levantamento de dados, de estar nessa área mais, né, mais social, falando, né, de problemas que a gente não resolve com, né, os nossos laboratórios e assim por diante. Então, entrar neste mundo da graduação exige, né, uma dedicação bastante exclusiva para isso. Tá? Qual é o outro ponto em relação à graduação? Os problemas são bastante distintos. Né? O Parent trabalha muito com as agências de fomento. Né? Então, o CNPq, a CAPES, que vão cuidar das bolsas da pós-graduação, as bolsas de produtividade, os editais de financiamento. Isso tem também as bolsas de iniciação científica e tudo mais, mas os problemas maiores das alunas de graduação são problemas institucionais relacionados à creche, relacionados ao auxílio financeiro, relacionados a ter estrutura mínima dentro das universidades. E, obviamente, a gente sabe que é extremamente importante isso, a gente de maneira nenhuma escalona no sentido de, né, a ciência estar antes da graduação, coisa assim, mas são mudanças mais complexas, né? E são mudanças que fogem um pouquinho do nosso princípio de a gente conseguir fazer diferença nas agências de fomento, que foi onde a gente se inseriu. Estamos trabalhando isso, tá, gente? A gente está tentando, né, incluir a questão de estrutura das universidades, então a gente está, né, pensando em fazer um levantamento de o que existe de fato de estrutura. A gente vai lançar o nosso guia daqui a algum momento, né? Porque as coisas a gente acha que daqui a uns dias, mas enfim, em algum momento, né, que traz iniciativas que existem nas universidades de ter fraldário, de ter brinquedoteca, de ter sala de amamentação. Isso não existe em quase nenhuma universidade. Então, são problemas completamente distintos. Né? E, de novo, eu não estou dizendo que é mais importante, né, após ou a graduação, mas são atuações diferentes, né? E num cenário extremamente gigante que é trabalhar a graduação hoje aqui no Brasil. Então, queremos muito, a gente tem projetos em relação a isso, mas não é algo que a gente tenha colocado em prática ainda. E até aproveitando, só para fazer propaganda, porque eu faço muita propaganda do Parent Insights, da ação que vocês fizeram, Fernanda, talvez falar um pouquinho dela, das bolsas que vocês fizeram a vaquinha, foi tão interessante, se tu quiseres falar um pouquinho aqui, porque eu acho que muitas alunas de graduação vão ouvir a tua palestra. Tá, então, na verdade, a gente iniciou esse programa que a gente chamou de Amanhã, né, que o objetivo é formar hoje as cientistas de amanhã, né? Era um programa da pós-graduação, né? E, de novo, a gente focou na pós-graduação porque a gente já sabia que não ia conseguir atender toda a demanda, e se a gente fosse para a graduação, muito menos. Né? Então, é um programa de bolsas para garantir a permanência nesse período da pandemia, porque a gente sabe que, né, isso teve impactos nas rendas familiares de todo mundo e tudo mais. Então, a gente criou um programa que hoje a gente tem 25 bolsistas, né, que estão recebendo R$700 por mês. Começou agora em abril e vai até a defesa delas, né, no final do ano e assim por diante. A gente, enquanto parent, não tem dinheiro nenhum, né? A gente não tem verba nenhuma, a gente mal consegue manter as coisas, né, básicas, né? Tudo sai do nosso bolso. Então, o site é a gente que paga, qualquer coisa é a gente que paga. Né? Mas tranquilo em relação a isso. Mas, obviamente, a gente não tinha cacife para bancar um programa desses. E foi uma experiência muito, muito, muito bonita, no sentido de ver o quão forte é a nossa rede.
Então, em 45 dias, a gente arrecadou quase R$110 mil, né, de doações de pessoas, né? A gente teve uma parceria comercial só, o resto foram tudo doações de pessoas que se engajaram nisso, né? E foi dessa maneira que a gente conseguiu atender essas 25 alunas. A gente teve 750 inscritas, né? E era um programa super restrito, porque era só para alunas de pós-graduação estrito sensu, ou seja, mestrado e doutorado, que estivessem no último ano do seu curso, ou seja, que vão defender agora em 2021, sendo mães, obviamente, e que não eram bolsistas. Então, nesse cenário extremamente restrito, a gente já teve 750 candidaturas, né? Então, mostra que é uma demanda extremamente importante. A gente ficou muito feliz de conseguir ajudar essas 25 alunas, né, que vão ter um pouquinho mais de tranquilidade nessa loucura que a gente está vivendo agora para terminarem os seus cursos de mestrado e doutorado, né? Então, foi muito, muito, muito gratificante, principalmente no sentido de ver o quão forte é a nossa rede, né? Quando a gente pensou nisso, né, tipo, vamos ver o que vai dar para fazer, a gente não imaginou que fosse ser tão grande assim, né, a contribuição que a gente recebeu de todo mundo. Parabéns, Fernanda. Eu acompanhei bastante e vibrei com cada vez, assim, quando vocês ganhavam um pouquinho mais, dava para mais uma bolsa. Isso é realmente muito importante. Isso faz a gente acreditar que ainda a gente pode mudar como sociedade, né, criando essas redes. Quando a gente, naquele primeiro seminário que vocês organizaram, e que agora me esqueci o nome dela, a professora do MIT veio palestrar, e falou que lá dentro... Castanheda. E que ela falou que lá dentro do MIT elas fizeram uma rede, e que entre as professoras elas se ajudavam com a maternidade, com a questão, eu pensei assim, poxa, é possível sim, a gente pode fazer como mulher, como rede, e tem como fazer se doando, né? Por que não, né? É muito importante, brilhante a ideia de vocês. A Isete aqui coloca, te parabeniza pela apresentação e diz que é importante refletir, buscar ações para mudar esses resultados, né? E ela te pergunta como poderíamos conscientizar a sociedade de forma mais rápida. Tá? A conscientização não tem outro caminho a não ser falar sobre, né? Então, uma coisa que foi muito importante para a gente ter tantas portas abertas, né? Desde que a gente começou, antes, né, da pandemia, eu viajava 2, 3 vezes por mês, né, para falar sobre o Parenting Science, sobre maternidade como um todo, em diferentes lugares, né, do Brasil inteiro. Aquelas loucuras, eu às vezes viajava 48 horas para ficar 5 num lugar, mas enfim, isso foi muito importante, né, da maneira de conscientização. Nesse mundo virtual, a gente parou de contar, a última vez a gente já tinha passado de 100 lives, né, nesse período da pandemia. Então, o caminho é esse, né? Para ser mais rápido, a gente precisa chegar nos lugares. Qual é o principal lugar que a gente precisa chegar? Em quem toma decisões, né? E isso acaba sendo um pouquinho mais difícil, né? Porque são, né, quem está lá nos cargos, né, coordenando as nossas sociedades científicas, as nossas agências de fomento, são pessoas de idade mais avançada que não estão mais tão preocupados com maternidade, mesmo sendo mulheres, né? Então, articulações, a gente tem a Academia Brasileira de Ciências, às vezes divulga algumas coisas da gente, eles nos apoiaram na demanda de maternidade no Lattes, então isso é importante, né? A maneira de acelerar é essa, a gente conseguir parceiras chaves, né, que vão lá pressionar. Então, a gente tem a Márcia Barbosa, que é alguém, né, que mesmo não sendo mãe, sempre foi super apoiadora do Parent, então várias portas se abriram, porque, enfim, ela é uma pessoa de relevância no cenário da ciência. A gente tem essas colaborações, a gente está tentando aqui na URGS inserir nas regras dos concursos públicos que exista uma pontuação diferenciada para as candidatas mães. Isso também veio de articulação com a diretora do nosso instituto aqui do Biociências, né, que disse, não, eu vou levar essa proposta para o consumo. Então, essas pessoas-chave são as pessoas que a gente precisa ter acesso. E isso vai ter com a popularização do assunto, né? Então, a maneira de agilizar é falar sobre incansavelmente. Qualquer oportunidade, a gente não nega, a gente está em qualquer convite, a gente aceita, tá? Porque a gente sabe que a gente ouve muito de, eu não tinha pensado sobre isso, né? Coisas que são óbvias para a gente, eu não tinha pensado sobre isso. Então, a maneira é essa. A maneira de acelerar a prática mesmo, efeitos, é através de legislação. Isso não tem outro jeito, tá, gente? Porque a conscientização, a mudança social vai demorar, né? Então, a maneira de acelerar
né, os resultados na prática é através de regulamentações. Então, a gente vai ter que garantir lugares nos concursos para cientistas que têm filhos através dessas normas de pontuação diferencial, do reconhecimento da pausa na carreira, desenvolvimento desses, né, desses financiamentos para a retomada da carreira, regras claras a respeito de licença, maternidade, garantir este direito para as mulheres, né, principalmente para as nossas alunas, e assim por diante. Então, existe uma articulação que é necessária, né? Não necessária não que ela esteja acontecendo de uma maneira eficiente, porque não é fácil, com o legislativo, né? De a gente precisar, né? E aí, às vezes, acontecem conversas cruzadas que não nos ouvem direito, e aí saem algumas coisas horríveis, né? A gente tem hoje um projeto de lei que é extremamente prejudicial para cientistas, né? Porque ele pede, esse projeto de lei, que se exclua o ano do nascimento do filho da análise de produtividade, né? Mas o que acontece? O ano de nascimento do filho é um dos anos de produtividade ainda grande da cientista, porque o impacto vem depois, né? Então, a gente precisa dessa articulação com o legislativo de uma maneira eficiente, né? E não é fácil, porque aí já entra em todo um desgaste muito grande, né? Mas a gente sabe que é o caminho. Nós, na área de energia solar, nós também estamos sempre numa corrida relacionada à legislação e por outras questões, porque o mercado solar é novo no país, então a geração distribuída, então também muita discussão, e acaba que acontece isso, as interpretações dos políticos, mesmo sendo uma demanda nossa, acaba indo por vertentes que não são exatamente aquilo que nós estamos falando, né? É bem complexo. Mas, Fernanda, a gente vai te fazer a última pergunta e vai te liberar, porque a gente já está 1 hora aqui, foi ótimo. Eu anotei umas 12 perguntas, eu não consegui fazer, mas faremos em outros momentos. Mas eu vou terminar com a pergunta da Aline Kirsten, que ela colocou aqui. Fernanda, amei sua apresentação, muito importante. Existe alguns estudos sobre a idade ideal ou menos prejudicial para ser mãe? Qual sua experiência de idade versus maternidade? Você acha que tem um impacto diferente ter filho mais novo ou mais velha? Assim, a gente não tem muitos dados, né, nisso, mas o que é as realidades que me cercam? Tá? E aí vai ser, de fato, a minha experiência, tá? É algo que a gente até discute que seria importante relacionar. Tem duas coisas, né? O impacto na permanência da carreira, tá, é muito maior quando a gente tem filhos jovens. Tá? Porque é uma série de dificuldades, porque a gente ainda encara a maternidade na graduação e na pós como um erro, como um problema. Então, permanecer na carreira de cientista tem um impacto muito grande quando a gente tem filhos jovens. Progredir na carreira tem um impacto muito maior quando a gente tem um filho mais velho. O que a gente tem de exemplos muito claros, né? Então, contar nossa experiência no Parent, por exemplo. A gente tem uma série de laureadas da L'Oréal, a gente tem uma série de membros da ABC, enfim, né? Várias delas tiveram filhos durante a pós-graduação. Isso teve um peso muito grande na vida delas de conseguirem se manter na academia, tá? Mas hoje elas estão progredindo muito mais rápido na carreira do que aquelas que tiveram filhos mais depois, né? Depois de já ser docente e tudo mais. Porque a fase de maior demanda são os primeiros anos, né? Porque a independência que a gente precisa ter enquanto docente para conseguir financiamento e tudo mais é muito mais impactada, né, quando a gente tem filho pequeno nessa época do que lá no mestrado. Está no mestrado, quem vai correr atrás de verba para ti é o teu orientador e tudo mais. Então, existe um problema grande de ter ainda filhos na graduação e na pós-graduação pela nossa questão cultural, de enxergar a maternidade como um problema, tá? Mas o que eu tenho visto de experiências é que seriam, para pensando na carreira como um todo, o período onde a gente teria menos impacto na carreira, tá? Mas tem um custo pessoal muito maior, isso não tem dúvida, né? Porque existe a questão financeira de alunos de graduação e da pós-graduação, que para as docentes já é muito mais tranquilo, né? Então, nos dois cenários, a gente tem prós e contras, né? E isso faz com que as políticas se tornem extremamente, né, necessárias, porque vão continuar acontecendo maternidade dos dois cenários e a carreira não deveria pesar tanto nas escolhas, tá? E a maternidade não deveria ser um fator de colocar as nossas alunas para fora da graduação e da pós, né? Mas, enfim, minha opinião, tá? Minha vivência nesses anos de Parenting Science, a gente não tem muitos dados sobre isso, né?
Tu tá sem som, Aline? Louca, eu mutei. Muito obrigada, Fernanda, por ter participado aqui conosco. As pessoas estão colocando aqui, amei, adorei. Eu também acho que a gente precisa discutir isso, trazer, talvez, o pessoal até das empresas e tal, que trabalham aqui na rede, acharam que ia ser uma palestra muito relacionada à academia, mas todas as coisas que tu falas, que tu retrata, que eu falei, apareceu nos nossos dados, a gente também está fazendo o levantamento. A gente fez um inicialmente, quando a rede se fundou como todo, né? Quando a gente fez o nosso primeiro encontro entre nós, e agora a gente conseguiu uma parceria já, e estamos fazendo outra análise, logo vai ser publicado, e o que a gente encontra também nos nossos resultados são muitos daqueles que tu retrataste hoje. Então, é algo que a gente precisa também discutir como rede. E muito obrigado por tudo que tu estás fazendo na nossa área e principalmente por nós mães, né? Eu vivi muitas das coisas que tu retrataste, por isso que eu me apaixonei pelo Parent Insights assim que eu o descobri. Obrigada mais uma vez por vir aqui na rede, pelo teu trabalho, né? E também agora a gente tem que cuidar desse tempo, né? Que nem tu falaste no início, isso eu acho essencial, assim, a gente tem que controlar, não passar demais e também ter o nosso tempo para os nossos filhos, que são tão importantes também, né? Com certeza. Então, obrigada, Fernanda. Imagina, gente, é um prazer, né? Sempre que precisarem da gente para qualquer coisa, a gente está à disposição. Uma boa noite. Eu não sei se as gurias querem abrir a câmera para a gente fazer uma fotinho. A gente faz sempre uma fotinha de todo mundo. Quem quiser abrir essa câmera. Vamos ver se mais abrem. Olha ali a Annelise com o filhote. Oh, Ai, que amor. Jantando. A Ju. Que bom ter vocês todas aqui com a gente também. Ó, outra Ju. Oi, Ju. Oi. A webinar do ano passado, a Ju também falou com a filhota. A Annelise também. Parabéns, parabéns. Olha ali no carro. Então tá, eu vou fazer uma foto de todo mundo, gurias. Então tá, gente, boa noite para todas. Um feliz Dia das Mães para as que forem mães, né? Tchau para todos. Tchau, boa noite, pessoal. Beijo a todas. Tchau.